querida aluna, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Nessa semana, a primeira aula vai falar sobre a história política do Brasil, aquela que nós já estamos acompanhando em nosso livro. E a segunda aula dessa semana vai falar sobre a história e geografia de Petrópolis, como nós já tínhamos combinado, tá bem? Bom, na aula passada nós falamos sobre os movimentos sociais que aconteceram no Brasil naquela época. Falamos sobre a Guerra de Canudos, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Conflito de Contestado. Foram alguns dos conflitos que nós presenciamos, na aula passada. Hoje nós vamos continuar essa matéria e já dá para você perceber que naquela época o pessoal estava muito insatisfeito com o governo. Juntou a crise econômica mundial em 1929 e gerou uma grande insatisfação na população. O presidente da época, chamado Washington Luiz, ele decidiu acabar com a política do café com leite. Como assim? Ao invés de ele apoiar o candidato mineiro, Getúlio Vargas, ele decidiu apoiar o candidato paulista, Júlio Prestes. E os mineiros ficaram extremamente insatisfeitos com isso e isso foi gerando revoltas. Mesmo Júlio Prestes tendo vencido as eleições, ele não assumiu. As Forças Armadas destituíram Washington Luiz do poder e deram a cadeira de presidente ao mineiro Getúlio Vargas. Getúlio Vargas governou por 15 anos. Esse período foi conhecido como Era Vargas e ela foi dividida em 3 fases. Olha só. Nós vamos falar sobre a primeira fase da Era Vargas, o governo provisório. Ela durou de 1930 a 1934 e foi caracterizada por um grande esforço de Getúlio Vargas para se manter no poder. Lembra que ele não foi eleito democraticamente, ou seja, ele não foi eleito por voto? Ele chegou ao poder com auxílio das Forças Armadas. Por isso, ele começou a fazer alianças em vários estados do Brasil. Para conseguir essas alianças, ele precisou tirar muita gente antiga do poder e assim começou a desagradar várias pessoas. Em São Paulo, principalmente, ele precisou destituir muitos políticos para que chegassem ao poder. Ou seja, ele tirou esses políticos para que pudesse colocar outros para que pudessem apoiá-lo. Esses políticos que saíram ficaram realmente revoltados com a situação. Isso começou a gerar mais revoltas ainda no Brasil. Em 9 de julho de 1932, vários paulistas foram às ruas e começaram a se revoltar contra o governo. Entre esses paulistas nós tínhamos estudantes, políticos, militares, operários. Essas pessoas começaram a exigir uma nova Constituição para que aqueles políticos antigos pudessem retomar o poder. Em outubro daquele ano, essas revoltas tiveram fim. Getúlio Vargas decidiu, para amenizar os ânimos, acalmar a população, ele decidiu criar uma nova Constituição. Ela começou a ser elaborada em 1933 e foi aprovada em 1934. Essa Constituição trouxe direitos importantíssimos para nós até hoje. Por exemplo, direito 1 que foi super importante para a gente até hoje, tá bom? É o direito a voto secreto e as mulheres podem votar. Até aquele momento, até 1934, as mulheres não tinham direito a voto. Segundo direito, férias remuneradas. Vocês lembram quando eu falava sobre economia e sociedade daquela época, que as jornadas de trabalho eram muito longas? Pois é, os trabalhadores não tinham direito a férias. Com essa Constituição, passaram a ter direito a férias, tá bem? Outro direito super importante que foi conquistado naquela época através dessa Constituição foi o ensino primário obrigatório e gratuito. Ou seja, era dever do Estado fornecer educação para as pessoas, tá? Entre outros direitos, essa Constituição trouxe para nós, até hoje, direitos essenciais, tá certo? Na próxima semana, a gente vai falar sobre as outras fases da Era Vargas, tá bom? Ainda tem a outra aula de História que eu quero que você assista daqui a pouquinho, tá bem? Tchau, tchau!